Arte, o que que é arte, né? A arte, eu considero assim, é algo que você possa representar de alguma forma, e assim, sensivelmente, de alguma forma, assim, porque a gente tem muitas formas de arte, né? A gente tem muitas possibilidades artísticas, mas que aquilo seja uma transmissão de algo, de uma percepção simbólica ou não do mundo, daquilo que eu consigo fazer uma leitura, independente se é uma leitura racional, se é uma leitura emocional, se é uma leitura sensitiva, né, e que traga esse lugar, né, de entrar em contato de algumas formas com conteúdos diversos e que isso tem a ver também com a questão da própria evolução da humanidade, né? Então, você atingir essa comunicação, esse lugar, e tocar as pessoas de uma forma representativa, quando você chega nesse lugar, você está produzindo arte, né? E aí a gente tem muitas formas artísticas. A gente tem as artes plásticas, as artes visuais, o teatro, o cinema, a dança, a música. Então a gente tem muitas possibilidades de representação artística, de contar essa história, né, que está dentro e que também está fora, Uhum. para a humanidade, para o outro. E E aí cada um pode encontrar em si a melhor forma de contar, né, sobre isso, de representar esse conteúdo. Então, quando você desenha, quando você representa, quando você dança, que não seja simplesmente um movimento, mas que talvez também você tenha neste movimento uma expressão que não necessariamente tem alguma coisa racional, mas tem uma forma de se colocar, né? Porque é diferente de andar. Andar, você está se movimentando, mas você tem uma ação para conquistar algo. Na arte, você pode andar artisticamente, né? Andar também, só que aí tem um símbolo por trás disso. Quando você está andando numa coreografia, quando você está andando numa peça, quando você está andando simplesmente numa performance, né? Uhum. Então, ele está embutido de um outro conteúdo que não é aquele movimento por si só do andar, né? Eu estou Uhum. trazendo alguma coisa, alguma representação, ou quero que você sinta alguma coisa, ou eu estou sentindo, e não é um ato mecânico, né? Uhum. Então, por isso que eu posso simplesmente andar e ser arte, né? Se Uhum. tiver algo simbolizando esse andar, e se eu quiser comunicar algo a partir deste andar, é arte, né? Uhum. Então, agora, tem isso, né? Normalmente as escolas reduzem muito as possibilidades artísticas. Então, em primeiro lugar, assim, artes plásticas, que é o que normalmente se encontra. Nada contra, pelo contrário, super a favor das artes plásticas, mas ela é só uma das linguagens artísticas. E mesmo assim, muitas vezes as artes plásticas ficam como desenho, né? E aí reduz mais ainda. E não tem nada contra desenho. É só que, assim, a arte é muito ampla, a gente tem muita coisa, Uhum. muitas maneiras de trazer esses símbolos, esses sentimentos e tudo isso. E quando você usa tão reduzido, qual é a questão de usar isso tão reduzido? Né? Qual o Uhum. Por problema? quê? Pra quê? O problema é que a arte ela toca a pessoa de uma forma muito individual.
E se é para eu simbolizar, para eu representar, para eu contar de uma outra forma, que traga um conteúdo interno sobre muitas vezes algo interno ou algo externo, eu tenho que descobrir a minha forma, né? Então, assim, às vezes eu penso, né? Quem não gosta de arte é porque não teve a possibilidade de encontrar a sua. Porque todos nós, né? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é, ou é ruim da cabeça ou doente do pé. Eu acho que arte é um pouco a mesma coisa, né? Porque a arte é uma forma de expressão e você precisa encontrar a sua melhor forma, que pode ser inclusive a arte da literatura, da escrita, da poesia, né? Mas cada um precisa encontrar em si a forma, o caminho de representar as suas percepções do mundo, de simbolizar os seus sentimentos. E quando você reduz tanto, 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 se a pessoa não é daquela linha, vai ficar parecendo que a arte não é uma coisa legal, porque aquilo não diz nada para ele, porque não é o caminho dele. Então, não é que a arte ele não se expressa artisticamente, é que ele não encontrou a forma de expressão artística dele. E todos nós precisamos nos expressar. E muitas vezes a gente precisa se expressar simbolicamente. Porque quando a gente se expressa simbolicamente, a gente muitas vezes atinge mais e, ao mesmo tempo, sem precisar traduzir tanto. Porque tem coisas que a gente sente que nem a gente sabe traduzir, né? E só a arte dá essa possibilidade de você contar o que você sente sem precisar transformar em palavras, né, exatas. Então, eu vejo que, em primeiro lugar, todas as pessoas no mundo deviam ter essa oportunidade de poder se expressar e muitas vezes sem saber o que está querendo dizer enquanto palavras. Tem gente que se expressa muito bem também com palavras, mas tem um monte de gente que não. Então, todo mundo deveria ter este direito de poder se expressar, em primeiro lugar, né? Então, quando a gente trabalha com diferentes caminhos artísticos, diferentes formas, é para auxiliar que cada um descubra a sua, em primeiro lugar, né? E quando eu descubro a minha, eu me conecto com um canal da minha sensibilidade, aquilo que eu sinto, aquilo que aflora em mim. Então, eu me conecto mais comigo, eu me percebo mais. Então, ela é um caminho de autoconhecimento, porque eu estou entendendo o que eu estou sentindo e eu expresso pela minha arte sem precisar transformar isso em coisas exatas que às vezes eu também não sei dizer, né? São tantas coisas que eu não sei dizer, né? Então, eu tenho várias músicas aqui, né? Que é arte, né? E é isso, ela conta. Né? Ela conta coisas que a gente às vezes não consegue contar. Então, eu acho assim, antes de mais nada, todo mundo, todo ser humano devia ter esse direito garantido de descobrir a sua forma de contar e de mostrar e de alguma forma exteriorizar o que sente e perceber também em si mesmo o que sente. Então, isso para mim é o primeiro lugar, assim. E aí, por isso que eu fico preocupada com a redução. Quanto mais possibilidades eu puder ter na teia, se eu puder ter um lugar imenso e que as pessoas façam tudo de arte, é o meu sonho, né? Eu tenho o que eu tenho hoje porque eu só posso ter isso, porque senão eu teria muito mais. Então, a primeira coisa é isso. E eu não gosto de reduzir, não quero reduzir. Eu acho que as pessoas têm que ampliar para que cada criança, cada pessoa tenha a oportunidade de experimentar as diferentes representações, as formas de representações artísticas e descobrir a sua, né? Para poder encontrar esse lugar dentro de si. Essa é a primeira questão, né? Da importância que eu vejo da arte, que eu já acho muito importante. Eu podia parar e ficar falando a respeito deste tema e da importância só desse tema, desta forma de valorização da arte, né? Mas eu acho que tem muito mais, então por isso que eu acho a arte tão importante, né? Então, primeiro é essa forma de expressão,
Segundo, que vem junto com essa forma de expressão, é uma forma de autoconhecimento, porque eu começo a me conectar comigo, e aí eu posso ver a maneira que eu vou me comunicar, mesmo com aquilo que eu não sei dizer, né? E arrumar um jeito de falar sobre tudo isso, usando palavras emprestadas, usando caras e bocas emprestadas, usando papel e lápis, cantando, não importa, dançando e fazendo movimentos, né? São maneiras. Então, eu vou me autoconhecer. E aí, ao mesmo tempo, eu posso descobrir aí um dom. E descobrir dons é uma coisa, assim, imprescindível na vida, né? E as pessoas têm muitos dons em muitas linhas. Mas dentro da arte, a gente tem muitas possibilidades de descobertas de dons, porque são muitas linguagens artísticas e dentro da própria linguagem artística, muitos setores que as pessoas às vezes nem desconfiam, nem lembram que existem, né? Então, por exemplo, no teatro, a gente tem o iluminador, a gente tem o diretor, a gente tem o cenotécnico, a gente tem a figurinista, a gente tem a maquiadora, enfim, tem muitas coisas ali dentro, de cada pequeno núcleo artístico. Então, assim, isso a gente está falando só de teatro, né? Mas a gente tem muitos setores também. Então, a gente. E com isso, a gente pode descobrir, se eu dou essa oportunidade, posso descobrir um dom, uma habilidade que pode resolver a minha vida em relação, por exemplo, à minha própria autoestima, que eu considero uma outra coisa muito importante da gente trabalhar na escola. A gente precisa fortalecer a autoestima de todas as crianças que existem nesse planeta. Todas têm o direito a ter a sua autoestima. E na arte a gente pode encontrar, né, dons e habilidades que deixe a criança neste lugar que às vezes ela não descobriu em outros. Então é um leque muito grande, então é mais uma possibilidade, por isso que eu falo que quanto mais possibilidades artísticas eu tiver, eu penso assim, são mais possibilidades que eu tenho de fazer com que a criança descubra, né, um dom. E isso para mim, assim, eu acho talvez uma das coisas mais importantes da minha vida. Quando uma criança me emociona. Eu também. Porque é isso, né? É a descoberta de um dom, de uma habilidade de uma criança, e o fortalecimento dela é lindo, né? É muito lindo. Então, eu acho que a minha vida se movimenta um pouco nesse lugar, né? Em primeiro lugar, assim, desculpa, mas é porque, assim, é importante isso de verdade para mim, né? Então, assim, me toca falar sobre a arte e essa possibilidade que ela dá, porque ela me deu, né? Então, acho que me toca por isso, né? De encontrar em mim alguma coisa que não fosse massacrante e que fosse um espaço de prazer. A criança reconhecendo o seu dom, a sua habilidade, ela se torna mais forte. E quando ela se torna mais forte, ela pode entrar em contato com outra coisa que todos nós temos também, que são as nossas dificuldades. Então, quando a gente se sente forte, a gente tem autoestima, a gente se sente com mais condição de enfrentar alguns desafios que são necessários no processo de aprendizagem, sim, né? Porque não é tudo que a gente é bom, não é tudo que a gente sabe, mas a gente precisa aprender um monte de coisa, mesmo que isso traga uma certa angústia às vezes, uma ansiedade, né? Então a gente, mas ao mesmo tempo, se você tem dentro de você aquilo que te fortalece e você consegue todos os momentos difíceis lembrar disso, é muito importante, é muito legal. A coisa fica mais equilibrada, né? Então, isso é muito importante, porque a arte é mais
um mundo de possibilidades, que se você não é tão bom em matemática ou em geografia, você tem um leque gigante para descobrir coisas que você é muito bom. Aí, continuando, né, nessa percepção, quando você descobre que você é bom, quando você tem isso fortalecido, você passa a ter a possibilidade de se dedicar mais a isso que você sabe que você é bom. E aí você transpõe uma série de barreiras que, num outro caminho, seria muito difícil você transpor. Então, a arte, ela também tem isso, porque ela é divertida, é gostoso, é prazeroso, mas ela requer muito estudo, muito conhecimento, muita dedicação e de português, de matemática, de geografia, de história, né? Embutida nela quando você quer realmente se aperfeiçoar. Então, o que acontece? Um ator tem que ler bem, ele tem que falar bem, ele precisa conhecer o mundo de uma forma geral, né? Porque ele vai representar personagens, ele tem que se localizar. Quando ele não conhece, ele vai atrás, ele vai estudar. Porque ele vai fazer um personagem que é angolano, putz, e aí, como que se comporta um angolano? Como que ele se veste, né? Então, são momentos de estudo e, ao mesmo tempo, você vai fixando tudo isso. Fora, por exemplo, vocês sabiam que o ator, em cena, ele trabalha muito com matemática? Porque ele precisa ter uma percepção de espaço, e isso é matemático, né? De movimentação em cena, isso é matemático, né? De tempo de fala, de entrada, do interim entre o momento que terminou a fala do outro e vai ser a minha, inclusive de respiração. Essas coisas a gente trabalha com as crianças. E aí, tudo isso, você vai trabalhando muito com essa área da matemática. Agora, eu estou falando do ator, né? Que é menos direta na percepção dos outros. Agora, imagina numa maquete, o tanto de matemática que você tem que saber, né? Então, assim, na música, entendeu? Assim, tem muitas áreas embutidas dentro do aperfeiçoamento do conhecimento das artes. A arte, ela não é só uma coisa de você, não é no improviso, inclusive no improviso é muito difícil improvisar, mas assim, o que eu estou dizendo é, não como ator, mas assim, você não pega qualquer coisa se você não tem aquele conhecimento e cria grandes coisas. Você pode ter esse dom, essa habilidade, mas tem um tanto de inspiração, mas um tanto enorme de transpiração também, né? E aí, assim, essa transpiração é estudo, é desenvolvimento, é conteúdo. E é conteúdo, vou contar para quem não tem esse acompanhamento no dia a dia, é conteúdo de português, de matemática, de história, de geografia, que estão lá na Base Nacional Comum Curricular, mas que podem ser trabalhados a partir desse lugar da arte, né? E de um jeito que, além de ter essa possibilidade, mas a criança não gosta de arte, né? Ela não conseguiu descobrir nenhuma em tudo que foi oferecido. Acho muito difícil. Mas vamos contar aí que tudo bem, ela não descobriu nenhum. Mas eu tenho matemática, eu tenho história, eu tenho geografia, que ela vai ter que estudar de qualquer maneira e pelo menos ela tem um contexto. Ela tem uma produção, ela tem alguma coisa que, por exemplo, para a criança, essa história de falar, não, você precisa estudar, porque senão, quando você for adulto, você não vai ter um emprego, você não vai ter uma profissão. Isso não faz sentido nenhum para uma criança, né? Agora, você precisa estudar porque a gente precisa fazer aquela caixa ali. Sabe aquela caixa que a gente vai precisar fazer, que é todo mundo esperando que a gente faça? Eu preciso que você meça aqui esse tamanho disso aqui para ver se aquela caixa que a gente tem que fazer, esse tamanho está certo. Ah, tá, faz sentido, né? Então, são coisas que, quando você traz a arte, ela tem essa questão subjetiva, mas ela é concreta ao mesmo tempo, né? Se você é um escritor, se você é um músico, se você é um dançarino, se você é um ator, você produz alguma coisa,
E aí, para você produzir este alguma coisa, tem um caminho de construção. E aí é concreto. Então, você consegue trazer coisas concretas para a criança e o adolescente, o jovem, estudar com um resultado que ele vai ver logo ali adiante, né? Então, esse é um outro motivo, é uma outra importância da arte, a questão de ser uma coisa concreta, né? E de possibilitar o aprofundamento através da arte de muitos conteúdos necessários para a gente estudar. Uhum. E, enfim, eu acho que são muitas questões, né? Então, tem o aperfeiçoamento do próprio artista, mas não só do artista, daquilo que está embutido desse processo artístico, que pode nem ser uma formação. E ainda com a possibilidade de realmente aquele é o dom, aquela é a grande, né, beleza daquela pessoa, ela pode ainda se tornar um super profissional, né? Trabalhando já a partir disso. Se não for, eu tenho certeza que ela vai usar isso que ela aprendeu em vários momentos da vida dela, né? Agora, pode ser que seja também. E aí a gente foi, de alguma forma, enquanto estava estudando, trabalhando, conhecendo nas coisas da escola comum, né, da base nacional, enfim, de tudo aquilo que ela precisa aprender, ela também foi se formando em algumas coisas e conhecendo algumas coisas que pode ser que seja o caminho dela mesmo, né? Uhum. E você já vai dando um pouco dessa base, né? Toda essa construção não necessariamente precisa ser um artista mesmo, né? A gente pode usar para muitas coisas e eu acho que é algo que vai com a pessoa, independente da área dela. E no caso da teia, a arte não é uma matéria, né? E é justamente por isso. A gente tem as matérias artísticas, são várias, né? Mas fora a matéria artística, ela é um eixo. E o que significa ela ser um eixo? Significa que todas as outras matérias são orientadas por ela, né? Então é bem diferente isso, né? Então, história, geografia, português, matemática estão à disposição, digamos assim, né? Estão ali, né? Sendo investigadas para que sirvam de subsídio para um produto. E esse produto é um produto artístico, que é uma peça, é uma instalação, é um filme, curta-metragem, enfim. Então, e aí é isso. E eu acho muito importante, né? Que é isso. Falam tudo assim, aprender a ser crítico, desenvolver a criticidade. O que é ser crítico? O que é criticidade? É simplesmente para perguntar por quê? Para quê? Né? Exato. Então, eles têm que perguntar por quê e para quê mesmo. E é isso que vai transformá-lo num ser crítico, não é de um outro jeito. Porque às vezes fala assim, trabalhar a criticidade. Eu fico pensando assim, o que as pessoas acham que é e como se trabalha a criticidade, a não ser ensinar a criança a perguntar por quê e para que ela está fazendo alguma coisa, né? Porque é isso, por que e para que a gente faz algumas coisas na vida, no mundo, por que as pessoas fazem alguma coisa, o que está por trás daquilo que a pessoa fez. Porque é isso, porque a gente faz alguma coisa porque algo nos motivou aqui. Então, olha, pega aquele material ali. Para quê? Porque a gente vai fazer um castelo, né? Então, isso é entender que a gente tem um movimento, a gente faz alguma coisa por causa de alguma outra coisa. Sim. Então, é importante que a gente trabalhe isso e tenha paciência com isso. Porque a gente não quer ter paciência com isso, a gente quer dar uma coisa pronta, decorada, sem porquê nem para quê. E aí, quando ele for grande, ele vai ser crítico. Qual o caminho que você construiu para isso? E a pessoa, isso tem que virar uma coisa natural.
Porque senão, assim, tudo bem, a pessoa estuda muito, ela teorizou bastante coisa, aí você fala, olha, leia esse texto e faça uma verificação crítica sobre isso. Ela pode até conseguir, porque ela tem bastante teoria, só que ela Uhum. naturalmente não faria, porque ela Uhum. não tem esse costume, ela não é acostumada a fazer isso. Então, se não foi requisitado, ela na vida dela, ela não vai fazer. Exato. E a gente precisa ser crítico, não é para avaliar papel, a gente precisa ser Aham. crítico para avaliar os nossos atos na nossa vida, né? E Exato. das pessoas que nos rodeiam e aquilo que a gente concorda, aquilo que não. Tem coisa que até a gente Uhum. até, às vezes pode, por exemplo, não achar legal, mas se eu falar, ah, para quê? Para isso? Ah, para isso. Então, para isso, será que para mim faz sentido? Uhum. Quantas broncas você já deu na sua filha que ela não gostou, mas depois se você vai e fala, olha, mas foi por isso, porque eu Aham. estava preocupada com você, porque se você tivesse feito Uhum. daquele jeito, teria acontecido daquele outro. Uhum. Ah, então tá, aí tudo bem, aí Uhum. você pode entender, né? Então acho que Uhum. tudo isso é uma construção que a gente É. precisa. Quando a gente resolve ser pai e mãe, ter paciência. Quando a gente resolve ser educador, a gente precisa ter paciência. Não que não tenha um momento de, gente, agora eu tô falando, vamos fazer Uhum. silêncio, agora não é hora de Não é perguntar, agora não é hora oba-oba, de a falar. arte não é Não é oba, isso. né? Não É, é. claro. Né? É. Mas, ao mesmo tempo, é dar espaço para questionamentos. E para isso virar uma coisa natural na criança, né? Através desse caminho do experienciar, do experimentar. É um caminho, né? É um caminho educativo que faz com que as cabecinhas sejam mais amplas. É. E as pessoas não percebem muito isso, né? O quanto é importante ampliar, 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 e não reduzir, né? Não dar coisas prontas para eu fixar e responder aquilo que já está lá, porque daí eu não criei nada, né? Uhum. Aquilo não serviu para nada, eu não vou ser crítico porque eu não sei para quê nem por quê, eu não sou expressivo porque eu não tenho desenvolvido a minha autoexpressão, aquilo não traz um dom, nenhuma habilidade, e aquele conteúdo que eu preciso realmente reconhecer e fixar, ele pode ser feito tranquilamente através da arte, só que com um conteúdo. Isso sim é conteúdo, é uma coisa cheinha e não vazia, né? Não Exato. informação vazia, mas que Uhum. está dentro de alguma coisa que ela faça sentido, né? E Uhum. aí isso que eu acho que é um importante, porque senão fica tão besta, né? E eu É. vejo que as mães, de uma forma geral, eu também, né? Quando tive meus filhos pequenos, hoje o Cauã, que é o mais novinho, está com 9, mas a Thaís já é adulta, o Lucas também. Quando eles eram menores, eu lembro que tem essa angústia de compreender o que acontece naquelas cabecinhas e tentar trazer o máximo possível, né, de um mundo saudável para dentro deles. Uhum. E o mundo somos nós, né? Os filhos pequenos, esse mundo saudável é a gente, pai e mãe. Pai e mãe, Uhum. o pai e a mãe mesmo, o pai e mãe que é só a mãe, o pai e mãe que é só o pai e mãe que é a avó, mas o mundo da criança somos nós. Não tem Uhum. nada que é mais importante para elas do que a Uhum. gente. Então, e é a gente que vai construir o melhor dentro delas, Uhum. principalmente nesses primeiros 7 anos, que são os anos onde a gente estabelece tudo, porque depois a gente vai reproduzindo a partir daquilo que a gente sentiu e viveu, né? Uhum. Então, quando eu olho e vejo uma mãe, um pai, para as pessoas assim, querendo doar o seu tempo, né, o seu espaço, para descobrir mais, para caminhar mais, para poder criar este mundo dentro dos seus filhos, eu vejo que é assim que a gente vai ter um mundo melhor, porque esses filhos serão, com certeza, pessoas mais perceptivas, mais sensíveis e vão poder ser mais felizes e criar felicidade ao redor deles quando eles forem adultos, né? Então eu sinto que é uma conexão assim muito linda, né? Esse trabalho assim.
Então, quero te parabenizar, Gabi, porque assim é muito bonito isso. E cada mãe, né, que está nessa busca, cada mãe, pai, mãe, cada pessoa que quer dar um mundo melhor para o seu filho, para poder entregar ele para esse mundo, para a gente ter um mundo melhor para todos nós, e dedica o seu tempo para isso, é a melhor coisa que a gente pode fazer para o planeta. Na verdade, é a melhor coisa que a gente pode fazer para o nosso planeta.